Olá, eu sou o António Tadeia e estou aqui para vos falar dos jogos mais importantes da 31ª jornada da Liga Portuguesa. Faltam apenas 4 jornadas e, naturalmente, cada uma delas pode ter uma importância quase decisiva em relação à determinação do campeão. Já na quarta-feira vão estar frente a frente o Rio Ave e o Sporting. O primeiro visita o 15º da tabela e ambos precisam bastante de pontos. O Sporting quererá manter a pressão sobre o Flóculo do Porto e sabe que, na pior das hipóteses, faltam-lhe apenas 7 pontos para vir a ser campeão. Do outro lado, o Rio Ave tem apenas 2 pontos de avanço sobre a linha d'água e um final de campeonato particularmente difícil, pois nos 2 jogos em casa recebe o Sporting e o Flóculo do Porto, os 2 primeiros da tabela. O Rio Ave já não ganha há 9 jogos, desde os 2-0 ao Farense no dia 7 de março. Desde então, perdeu 2 vezes e empatou 6, mas um destes empates foi frente ao Sporting Clube Braga. Já o Sporting ainda não perdeu uma única vez nas 30 jornadas que leva esta liga, mas só ganhou 3 das últimas 2 deslocações, tendo neste período empatado fora com o Futebol Clube do Porto e Moreirense. O Rio Ave tem sido uma espécie de besta negra do Sporting. Na época passada, por exemplo, ganhou 2 vezes em Alvalade, uma para a Liga e uma para a Taça da Liga, e empatou em Vila do Conde. Já esta época, os vilacondenses empataram uma bola em Alvalade, o que faz que, tudo somado, sejam já 4 os jogos consecutivos entre Sporting e Rio Ave, sem uma vitória dos Leões. Interessante é que, em todos esses jogos, o Sporting marcou pelo menos um golo. Aliás, para encontrar um 0 ofensivo do Sporting contra o Rio Ave é preciso recuar a fevereiro de 2016, quando estas duas equipas empataram em Alvalade, 0-0, em jogo da 21ª jornada, que permitiu ao Benfica igualar o Sporting no topo da tabela. Sporting e Rio Ave marcaram ambos em 4 dos últimos 5 confrontos diretos e em 6 dos últimos 7. Essa, no entanto, não tem sido a história destas duas equipas na Liga. O Sporting, por exemplo, marcou nos seus últimos 9 jogos, desde o 0-0 no Dragão, mas só por 2 vezes fez mais de um golo. Assim sendo, nas últimas 10 partidas dos Leões, só em 4 é que ambas as equipas marcaram. E destas 4, os Leões só ganharam uma vez, os 2-1 ao Santa Clara. Já no caso do Rio Ave, só em 3 dos últimos 10 jogos é que ambas as equipas marcaram. Nesse período, porém, os vilacondenses só sofreram 10 golos em 10 jogos e mantiveram as redes invioladas 4 vezes. O prato forte da jornada, no entanto, será o Benfica-Porto, o segundo a visitar o terceiro classificado na quinta-feira ao final da tarde. Em causa estará o ataque dos portistas ao primeiro lugar, especialmente se o Sporting, na véspera, tiver perdido pontos em Vila do Conde, mas também a defesa do segundo, uma vez que o Flóculo do Porto tem apenas 4 pontos de avanço sobre o Benfica, no lugar que dá acesso à última qualificação direta para a Liga dos Campeões. Tanto o Benfica como o Futebol Clube do Porto parecem estar em bom momento da Liga. Os Dragões, por exemplo, ganharam 8 e empataram 2 dos últimos 10 jogos para o campeonato. Durante este período só deixaram pontos na visita ao Moreirense, onde empataram uma bola, e na recepção ao Sporting, que também empataram 0-0. No mesmo período, o Benfica ganhou 9 vezes e perdeu uma, em casa contra o Gil Vicente no dia 17 de abril. Benfica e Porto já se defrontaram 2 vezes durante esta época. Ganhou o Porto por 2-0 na Supertaça e empataram uma bola no Dragão no jogo da primeira volta. Este empate veio interromper uma série de 4 vitórias seguidas do Flóculo do Porto sobre o Benfica. O Benfica não ganha aos Dragões desde março de 2019, quando foi vencer por 2-1 ao Dragão num jogo decisivo na arrancada para o título de campeão. Depois de sofrer apenas 2 golos em 10 jogos na Luz, o Benfica deixou-se surpreender nas últimas 2 partidas em casa, onde não conseguiu manter o 0 nas suas balizas frente ao Gil Vicente, perdendo 2-1, e ao Santa Clara, ganhando 2-1. O Flóculo do Porto, por sua vez, vai com 10 saídas consecutivas sempre a marcar, sendo que o iraniano Taremi, por exemplo, marcou nas últimas 4. Uma coisa, contudo, tem sido rara nestas duas equipas, são os jogos com mais de 2 golos e meio. Só 4 das últimas 10 saídas do Flóculo do Porto acabaram acima dos 2 golos e meio. Aconteceu no empate, 2-2 em Braga, a vitória 2-1 no Funchal com o Marítimo, a derrota por 2-1 em Turim contra a Juventus, porque o que conta aqui são os 90 minutos, e a vitória por 2-1 em Portimão. Ao mesmo tempo, só 3 dos últimos 10 jogos do Benfica na Luz tiveram mais de 2 golos. Aconteceu na vitória por 2-1 contra o Santa Clara, a derrota por 2-1 contra o Gil Vicente e a vitória por 3-0 contra a Bessade. Acrescente-se ainda que neste universo de 20 jogos não houve um único que tivesse acabado acima dos 3 golos e meio. E pronto, estas foram as minhas antevisões para os jogos mais importantes desta semana. Brevemente estarei de regresso com mais estatísticas.